Olá pessoal, esse é o canal Criando Minha Realidade. Hoje eu gostaria, de falar com vocês a respeito de um assunto que algumas pessoas não me perguntam, mas eu vejo, através das explicações ou das interpretações que eu dou, em relação à Bíblia, que algumas pessoas elas têm esse pensamento em relação a mim. Então hoje, eu queria responder aqui para vocês se eu sou ateu ou não. Acho que algumas pessoas, pela interpretação ali que eu dou, e pela forma, como eu vejo, a Bíblia ali, ou por seguir essa interpretação de Neville Goddard, algumas pessoas elas veem ali, uma certa diferença, e muitas das vezes quando você apresenta Cristo como sendo você mesmo, sabe? Você apresenta um Cristo interior, você apresenta um Deus interior, essas pessoas elas veem isso como uma abominação, sabe? Elas veem isso ali, como algo ali que não tá certo. E muitas das vezes elas não têm entendimento ou elas não têm uma compreensão de que é praticamente a mesma coisa, sabe? Mas você deixa, de ver ali Jesus como um ser físico de carne e osso e você acredita, que Deus ele é seu interior, que ele é a sua consciência, que Jesus ele é a sua consciência, Jesus ele é a sua imaginação, porque todas as coisas elas vêm, de Cristo e todas as coisas elas vêm também ali da imaginação. Então Cristo, ele é como se fosse ali um personagem criado ali, entendeu? Para mostrar, ali de uma maneira oculta ali quem é, a imaginação. Então Cristo ali, ele representa a imaginação, ele representa a consciência, sabe? Por isso que a Bíblia mesmo fala que Cristo mesmo fala que ele nunca nos abandonaria. Então muitas pessoas elas esperam a volta de Cristo, mas a grande verdade é que Cristo ele nunca se foi, Cristo ele está dentro de nós, ele está no nosso coração. A Bíblia mesmo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, sabe? Que ele habita em nós. Então, o Espírito Santo está aqui dentro de nós. A Bíblia mesmo fala, que buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas elas vos serão acrescentadas. Em um outro trecho ela fala, que o reino dos céus está dentro de vós. Então, muitas das vezes as pessoas elas buscam um Deus fora, ou elas acreditam que Deus, Jesus, ele está através das nuvens, entendeu? Ou ele está além das nuvens, mas elas não conseguem acreditar, entendeu? Que ele está dentro de nós, como que ele não faria morada dentro da criação ou da obra-prima dele, sabe? De toda essa criação maravilhosa, nós somos a obra-prima, porque nós temos a consciência, entendeu? Nós somos os filhos. Então, por que ele não habitaria em nós? Por que ele não faria, morada dentro de nós? Porque ele faria morada em algo externo, entendeu? Em algum reino, com isso e com aquilo, e ele não faria morada dentro da obra-prima dele, dentro da criação mais magnífica e mais perfeita dele, entendeu? Então, algumas pessoas, elas não entendem essa interpretação e elas muitas das vezes abominam essa interpretação. Alguns mestres, pelo passado ali, acho que pelo tempo que se vivia e pela maneira que se vivia, apresentavam essas verdades, essas questões ali de uma maneira ali muito concreta, sabe, de uma maneira ali muito bruta, de uma maneira ali muito, muitas das vezes ali muito confrontadora, entendeu? Muito confrontadora mesmo. E por isso eu acho que se houve um pouco dessa rejeição, sabe? Eu acho que houve um pouco, desse contestamento em relação a essas verdades psicológicas, em relação a essas verdades ocultas ali da alma e do espírito. E quando você apresenta ali um Deus de interior, quando você apresenta ali um Jesus Cristo interno, entendeu? Muitas das vezes as pessoas elas acham isso ali algo totalmente abominável. Por quê? Porque elas têm um ensinamento de que Jesus ele foi um homem, de que Jesus, ele foi ali simplesmente aquele homem ali, e elas não conseguem acreditar que Jesus ele está dentro dela, entendeu? O plano de salvação ele se desenrola ou ele acontece ali quando você encontra Jesus, entendeu? Quando você realmente você é salvo, quando você encontra Jesus. Mas você é salvo, entendeu? Quando você encontra o quê? A sua imaginação, a sua consciência, que é Jesus. Dentro da, acho que é do budismo,
existe, né, ali a, a meditação, e o estado mais alto, né, da meditação é quando você cristaliza, né, a sua mente ali, ela realmente se torna uma mente crística, entendeu? Então, isso é realmente, é isso que acontece, você encontra Cristo ali no seu interior, entendeu? Quando você desenvolve essa mente crística, que não é mais uma mente do mundo. Então, você entende que o plano de salvação, ele não é um simples homem voltando dos céus, abrindo os céus e as nuvens e salvando todo mundo, entendeu? Mas o plano de salvação, ele é algo que se desenrola dentro de você, porque senão não teria um qual seria o motivo para você ter uma criação, você coloca essa criação ali para sofrer durante anos ali e depois você vem e salva ela, sabe, sem nenhum sentido. Mas o plano de salvação, né, ele se desenrolando dentro de você, então você, né, é o ser ali, você é, como eu falei, essa obra-prima, você é o ser principal dentro, né, desse desenrolar ali, dessa vida, entendeu? Dessa vida que a gente experiencia aqui. E muitas das vezes as pessoas elas não acreditam nisso, sabe? Porque elas acham, né, ou elas se limitam tanto porque elas não dão valor nem a elas mesmas. E por isso, e por isso, né, é muito difícil você acreditar que Deus, que Jesus Cristo, ele mora dentro de você. Porque se você é um ser totalmente limitado, se você é uma pessoa ali que realmente não tem valor nenhum, então como que esse ser, né, que as pessoas idolatram e veem ali como o ser principal, e é o ser principal, mas não é um homem de carne e osso, mas sim, né, o seu interior, a sua consciência, o seu ser espiritual, elas veem isso ali como algo totalmente impossível, entendeu? Elas veem isso como algo totalmente impossível. Mas a grande verdade, né, é que Jesus Cristo, ele está dentro de você. E a grande verdade também é que o personagem Jesus, né, da Bíblia, Jesus, ele é um personagem que ele pede para ser imitado. Ele não pede, né, para ser adorado. Ó, oh, me adorem. Existe sim alguns versículos, né, onde as pessoas elas podem ter ali uma interpretação que pareça, né, que ele está pedindo isso, mas não é. Em todo momento ele pede: sede meus imitadores, entendeu? Se você está imitando uma pessoa, se a pessoa levantou a mão, você levanta a mão. Se a pessoa levantou outra mão, você levanta outra mão. Se a pessoa bateu palma, você bate palma. Se a pessoa fala, você fala a mesma coisa que essa pessoa falou. Então, se você está imitando uma pessoa, você está imitando uma pessoa. Então, por que que eu falo, né, que Deus ele está dentro de mim? E muitas das vezes eu falo, eu e o Pai somos um. E as pessoas olham isso e veem isso como uma abominação. Mas Jesus falou isso, eu e o Pai somos um, entendeu? E, né, ele se apresentava como o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus, entendeu? E muitas das vezes, né, as pessoas ali queriam crucificar ele, queriam apedrejar ele, e ele mostrava, né, dentro da própria Bíblia, e falava, né, que o homem ali, ele era um pequeno Deus. A Bíblia ela sempre fala isso, né, e ela traz referências disso, ela tá nos mostrando isso a todo tempo. E as pessoas, e tem até um trecho que ele fala, né, então a gente não pode, né, porque então vocês não podem me apedrejar, porque eu tô simplesmente lendo e falando aqui, né, o que a própria Bíblia está falando. Então, eu trago isso para os dias de hoje, né? Às vezes algumas pessoas elas querem me criticar, elas querem, quando a gente fala isso, né? Elas agem ali de uma maneira totalmente truculenta. E eu me defendo da mesma maneira, não, mas eu tô só mostrando para vocês as mesmas coisas que estão aqui dentro da Bíblia. Eu tô mostrando para vocês as mesmas coisas, né, que a Bíblia tá falando, não sou eu, é a Bíblia que tá falando isso. Entendeu? E assim, né, muitas das vezes as pessoas acham que eu sou ateu. Mas assim, cara, eu acho que eu tenho uma fé maior, eu tenho uma fé maior do que qualquer, eu não vou falar qualquer outra pessoa, cara, mas assim, eu tenho uma fé, cara, gigantesca. Eu acho que nem a maioria desses pastores e grandes pastores tem uma fé como essa, porque eu sou uma pessoa que eu me rindo totalmente
a minha consciência, eu me rendo totalmente a esse Cristo interior, eu me rendo totalmente a Deus Pai, entendeu? Porque se eu e o Pai somos um, e todas as coisas elas vêm do Pai, então tudo na minha vida, ela vem do Pai, ela vem de Cristo, mas ela vem desse Cristo interior. Ela vem de Deus, entendeu? Que eu sou um, né? Que nós somos um. E assim, muitas das vezes as pessoas elas não entendem, sabe? E por assim a gente dá essa explicação, né? E por muitas das vezes ali existe até alguns mestres que eles dão essa explicação ali de uma maneira mais truculenta, as pessoas acabam não entendendo. Mas eu acho que se explicado de uma maneira ali, né, sensata ali, as pessoas elas conseguem compreender essa verdade. Elas conseguem ter esse entendimento da verdade, entendeu? E essa é uma grande verdade, né? De que Jesus Cristo, ele não tá, né? Jesus Cristo, ele não tá fora de você, entendeu? Jesus Cristo, ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou, né? O Cristo, ele nunca te deixou. A Bíblia fala que Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, ele é, ele sempre foi e ele sempre será o mesmo. Ele nunca mudou, entendeu? Da mesma maneira como você, entendeu? Como você também. Você tem essa consciência, entendeu? De que você era, que você é e que você será. Então isso também traz uma outra verdade, né? Que as pessoas acham ali que a vida ela se resume a isso e ela vai ser julgada, ela vai pro inferno, ela vai. Cara, você e o Pai são um, sabe? Deus ele não pode ir pro inferno, Deus ele não pode morrer, Deus ele não pode. Então você é eterno. Mas como se desenrola o plano de salvação? Você se esqueceu dessas verdades de que você é o filho, você e o pai são um, entendeu? De que você tem todo o poder e você tem todo o poder, né? Porque você e o pai são um. Então eu já até expliquei aqui, eu falei né, em outro vídeo, de que todas as coisas eu posso, porque o pai que está em mim, ele faz todas as coisas, né? Então, quando você tem essa consciência, você começa a restabelecer a sua mentalidade crítica. Você começa, né, a desenrolar o plano de salvação dentro de você. Então, o homem ele cai junto com Adão e ele ressuscita com Cristo. Não é essa a verdade, né, que as pessoas elas plantam, mas é o que elas não entendem. Que você cai como Adão, você perde, né, a consciência desse ser espiritual, psicológico que você é, e você se prende num corpo de carne e osso, como Adão se prendeu, entendeu? Adão, né, ele sai ali do paraíso ali e ele vai ali viver da força do seu braço, entendeu? Essa é a sua história. E a própria igreja, eu aprendi isso dentro da igreja, né, que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Por que ele é o segundo Adão? Porque ele é aquele que desenrolou, né, o plano de salvação. Ele é aquele que trouxe, né, a mensagem da salvação. E ele é, né, aquele que é a salvação. Mas as pessoas elas não entendem isso. Por que Jesus ele é a salvação? Porque Jesus ele vem na mesma mentalidade de Adão, ele vem nas mesmas limitações de Adão e ele vai, né, como um Deus, ele vai como o filho de Deus, entendeu? E ele adquire todos os poderes aqui na terra, por isso que ele faz todos aqueles milagres. Aí você pode me falar: "Ah, Marcos, mas eu não sou Jesus. Eu não sou, eu não tenho esse poder, isso daí é mentira." O próprio Jesus fala: depois de mim virão outros que farão obras maiores do que as minhas. Ou, em outras palavras, aquele que acreditar como eu acredito fará obras maiores que as minhas, porque ele sabia, né, do seu poder interior. Ele sabia que se você acreditasse como ele acredita, de que Deus ele está dentro de você e por essa crença você pode todas as coisas, então você faria obras iguais às dele ou maiores do que as dele, entende? Então, se o próprio Cristo, né, ele falou ali que outras pessoas elas viriam e fariam obras maiores do que as dele, entende? É uma limitação nós acharmos que nós somos simplesmente seres que vieram aqui para viver, para se limitar, para se abster ali dos seus prazeres e no final ser julgado, ser jogado no inferno e acabou. Cara, você é o próprio templo, você é o próprio templo. Dentro de você, entendeu? Se desenrola, né? O próprio templo, o reino mesmo de Deus. O reino de Deus, ele tá dentro de você.
Talvez você não acredite nisso, talvez essas verdades elas sejam um choque para você, mas se você começar a buscar, se você começar a praticar, você começar a entender, você vai ver que essas verdades, elas vão se tornando ali, né? Ou elas vão, os véus ali, né? Eles vão caindo e você vai vendo que realmente isso né, a verdade ali, entendeu? E que esse é o plano de salvação e que realmente as coisas elas se desenrolam dessa maneira e de que realmente, né, esse é o propósito pelo qual você foi criado, entendeu? Então, né, eu não sou ateu. Eu não sou ateu, pelo contrário, eu sou uma pessoa que tudo na minha vida vem através de Deus. Eu tô movendo aqui, ó, minha mão, é porque Deus, entendeu? Tá deixando. É porque Deus tá dentro de mim. Se ele não tivesse, eu não tava movendo a mão, não tava movendo a cabeça, eu não tava aqui, eu não saberia dirigir. Todas as coisas elas vêm de Deus, porque você e o Pai são um. Quando você começa a entender isso, você começa a despertar para essas verdades. Então, esse vídeo, né, espero que tenha trago aí conhecimento, tenha tirado algumas dúvidas das pessoas e que possa ter acrescentado. Eu tenho certeza que acrescentou na sua vida, né? Então já deixa a sua curtida, compartilha com outras pessoas também, se inscreve no canal, né? E logo logo eu volto com mais vídeos aí. Muito obrigado e um forte abraço.